Olá, seja bem-vindo à nossa 12ª aula do módulo Teologia do Orgulho, módulo que é trazido até você pela Escola de Teologia Charles Spurgeon, e nesse módulo nós temos procurado compreender um pouco melhor o que os princípios bíblicos relacionados ao pecado e aos pecados que estão relacionados ao orgulho podem nos ensinar para que nós não só conheçamos de uma maneira técnica, de uma maneira bíblico-teológica e também sistemática pela maneira como a gente está fazendo a doutrina do orgulho, mas também a gente compreenda qual é a raiz dos nossos próprios pecados. Como é que no nosso próprio coração o pecado do orgulho nasce e se desenvolve até tornar-se as mentiras que contamos, as cobiças que praticamos, os assassinatos, enfim, os adultérios, os furtos, as idolatrias, etc. Todas as desobediências que praticamos ao longo da nossa vida e que têm em sua raiz a base comum do orgulho. Como eu tenho dito desde o início, o orgulho talvez seja um dos primeiros pecados a existirem na história da humanidade e talvez permaneça até o fim como sendo o último pecado a ser cometido pela humanidade. O orgulho, na verdade, está como um alicerce para todo o castelo pecaminoso que compõe a nossa história e compõe a nossa vida. Por isso ele é tão difícil de ser percebido, por ser um alicerce, por ser um fundamento, embora ele sustente todos os demais, ninguém o percebe. E quando as pessoas apontam esse pecado na sua e na minha vida, dificilmente nós estamos ali para reconhecer, dificilmente nós aceitamos. Assim como é difícil para alguém imaturo ou alguém ingênuo, uma criança, quando um adulto está com ela diante de uma árvore muito grande, como um pinheiro, um eucalipto, uma araucária, e o adulto diz, olha, abaixo aqui da terra há uma raiz que é maior do que a árvore, talvez 2 ou 3 vezes maior do que a árvore. E a criança custa acreditar, porque na cabeça dela o que ela vê é apenas aquilo que está acima da terra, não aquilo que está abaixo da terra. Ou quando você quer descrever que os alicerces, que o concreto, que o fundamento de um edifício de 3, 4 andares é talvez o seu próprio tamanho ou um pouco maior para sustentá-lo, também talvez seja difícil de compreender. Ou por que nós não começamos a construir uma casa do chão, mas nós precisamos nos preocupar com furos muito profundos e alicerces bem seguros para que a casa seja sustentada, embora ninguém o perceba, ninguém o veja, ninguém o note. Nós não enfeitamos o alicerce, nós não enxergamos o alicerce. Assim é o orgulho. O orgulho é o concreto dentro do nosso coração que dá sustentação a todo pecado que cometemos na nossa história. Por isso é tão importante que nós o compreendamos à luz das Escrituras. Nessas 15 aulas que nós estamos aqui fazendo, na verdade nós estamos apenas raspando a tinta daquilo que as Escrituras dizem. E nós procuramos no começo do nosso módulo compreender os 7 últimos capítulos do Evangelho segundo Marcos, procurando compreender um pouquinho dentro do discurso de Jesus contra o pecado e as atitudes dos escribas, fariseus, saduceus, herodianos, como o orgulho estava ali para sustentar aquelas atitudes. Vimos também depois um pouco sobre como os 10 mandamentos nos ajudam também a perceber o nosso orgulho e como nós devemos combater o orgulho tendo como base os 10 mandamentos. E nessa aula, nessa 12ª aula, nós veremos um pouco sobre o livro de Obadias. E eu quero refletir com vocês, nesse que é o menor livro do Antigo Testamento, um pouco sobre o pensamento do orgulho relacionado ao coração dos edomitas. Esse povo que é um povo irmão dos israelitas, visto que os edomitas são descendentes de Esaú e os israelitas são descendentes de Jacó. Eles eram irmãos gêmeos, poderíamos descrevê-los aqui então como povos gêmeos, os edomitas e os israelitas. Os edomitas não existem mais hoje em boa medida por conta da profecia que está contida nesse livro e por conta de um evento muito triste que aconteceu quando Nabucodonosor levou cativo os israelitas, os judeus, de sua terra para o cativeiro babilônico. Portanto, nós vamos olhar o texto, refletir sobre o texto e fazer então considerações a respeito da nossa vida, do nosso tempo e do orgulho que hoje também pode nos levar a termos as mesmas atitudes que os edomitas tiveram no seu tempo.
Bom, então vamos ao texto de Obadias. É um capítulo único, portanto, eu vou citar aqui apenas os versículos para vocês. Versículo 1 de Obadias diz o seguinte: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a notícia vinda do Senhor, e um mensageiro enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada, o orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz no seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se os ladrões o atacassem e os assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles se sentam à sua mesa, preparam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Bem, essa é a primeira parte do livro, e que fomos até o versículo 9 aqui. O livro todo tem 21 versículos apenas, e o destaque que eu quero fazer aqui é para o versículo 3, que nos diz: o orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz no seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Bem, quando o livro de Esaú aponta, o livro de Obadias aponta para essa realidade no coração dos descendentes de Esaú, o orgulho presente no seu coração, a gente tem que ter algumas coisas aqui em mente, bem colocadas. A primeira delas é: quem está falando aqui é o Espírito Santo de Deus, inspirando Obadias. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós temos aqui não as palavras do próprio Obadias, mas as palavras do próprio Deus. O próprio Deus usando a vida do profeta como um meio para descrever o que aconteceria com aquele povo por causa de algumas coisas que eles fizeram no passado, e daqui a pouco a gente chega nelas. Ponto número 3. A razão pela qual eles fizeram tudo o que fizeram no passado e que os acompanhava em toda a sua história, e que talvez nós poderíamos aqui esticar até a vida de seu primeiro pai, o próprio Esaú, que foi igualzinho o povo aqui era também, é o orgulho. O orgulho é descrito aqui como a raiz para a consequência daquilo que eles fizeram. Eles eram um povo que, por conta de sua força, de sua localização, por conta da estrutura como a sua cidade era construída, eles acreditavam que nada nem ninguém poderia lhes destruir, nada nem ninguém poderia lhes fazer mal, nada nem ninguém poderia lhes retirar do lugar onde estavam, da magnitude em que viviam, da segurança que desfrutavam. Mas o Senhor está dizendo aqui: o orgulho de vocês, que leva vocês a acreditarem que nada os derrubará da posição em que vocês vivem, os levará para baixo, e em breve. O orgulho é a base daquilo que vocês estão vivendo, e em breve, diz a profecia aqui que o Senhor revela por meio do profeta Obadias, o Senhor iria purificar a terra por meio de uma justiça divina diante daquilo que eles haviam cometido contra o próprio povo de Israel. No texto bíblico nós lemos aqui: eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras nações e muito desprezada. No versículo anterior, ainda voltando para o versículo 1, nós encontramos: ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado para dizer às nações: preparem-se para a guerra contra Edom. Então, Edom aqui, embora fosse pequena, era por conta de sua localização, por conta de sua
capacidade, por conta de sua estrutura geográfica e também das suas cidades, ela se considerava forte, se considerava segura, se considerava entre as nações um povo inalcançável, um povo seguro, um povo que, conforme nós lemos aqui no versículo 3, cheio de orgulho, não é? O orgulho do seu coração faz com que você viva na fenda das rochas, num lugar muito elevado, e acredite que nada nem ninguém vai te tirar daí. O texto bíblico nos apresenta aqui que o orgulho é enfatizado como esse pecado cardinal, ou pecado que aponta o norte. Imagina a bússola. Todos os demais pecados são levados para aquele lugar, apontam para aquele lugar, tem como raiz e orientação aquele norte. Essa era a razão principal, a sua compreensão pessoal como nação de que eles eram poderosos e que eles podiam se opor ao próprio Yahvé, o próprio Criador, o próprio Senhor. Então, quando nós olhamos para a própria geografia daquele antigo povo dos Edomitas, eles viviam próximos ao Mar Morto, na região mais leste do Mar Morto, no alto das montanhas. Então, era um lugar muito difícil de ser alcançado e difícil de ser combatido. No lado leste do Mar Morto, das montanhas rochosas, no alto dela, no meio das rochas. Por isso, no versículo 3, o Senhor diz, na fenda das rochas você habita. Aquilo trazia para eles uma sensação de segurança, era como se eles vivessem numa fortaleza natural. Era como se nada nem ninguém pudesse mexer com eles, pudesse tirá-los dali, pudesse roubar a segurança que eles desfrutavam pela própria geografia que eles conseguiram encontrar para a sua própria vida. Hoje, por exemplo, nós temos algumas ruínas e algumas cidades históricas, né, e que a arqueologia e as visitas turísticas também permitem ser feitas, como por exemplo a cidade de Petra. Se você quiser dar um Google e pesquisar um pouco sobre Petra, Petra, você verá a entrada de uma igreja, né, e a entrada de algumas casas, e na verdade uma cidade que uma vez antigamente explorada levava a uma verdadeira cidade no meio das rochas, literalmente, no meio das pedras. Dentro de algumas delas, inclusive estruturas de cidade, que era onde esse povo vivia. E por isso, por algumas ocasiões, descia, saqueava, roubava, subia, se escondia, se protegia, depois descia a vulnerabilidade dos demais povos para saqueá-los, para roubá-los, para realizar tudo aquilo que eles queriam e depois voltavam para o seu estado de segurança e de estabilidade nacional. No entanto, o Senhor Deus aqui aponta para eles o erro do coração deles, ao acharem que, vivendo nessa situação, nada nem ninguém os afetaria, nada nem ninguém tiraria deles, não é? O seu conforto e a sua segurança. No versículo 4, o Senhor diz que ainda que eles subissem como uma águia e fizesse o seu ninho entre as estrelas, o Senhor está falando aqui, eu derrubaria vocês de lá. Eu não teria problema em fazer vocês, porque essa falsa sensação de segurança, essa aparente segurança que vocês têm no seu coração, de uma hora para outra, eu com um sopro destruo isso. E por mais que vocês achem que estão seguros, vocês não sabem diante de quem vocês estão. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Esse orgulho de vocês é o maior engano de vocês. Vocês confiam em vocês, mas de uma hora para outra isso tudo vai acabar. Bem, e ele continua no versículo 5, se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você seria destruído? Não só levaria o que bastaria, ou ele fala aqui daqueles que colhem frutas. No versículo 7 ele diz, todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés e não há em Edom entendimento. Ou seja, o Senhor está preparando aqui algo que vai seduzir e enganar os próprios edomitas. Ou seja, aqueles que eles acham que são seus amigos e aliados, esses vão enganá-los. E por meio daquilo que é a sua própria segurança também, além das rochas e da geografia em que habitam, irá ser a base da sua própria destruição. Aquilo em que o orgulho os levava a acreditar é o que os levaria a
serem destruídos. Imagine você que você confia, por exemplo, no seu orgulho, no seu emprego. Imagina você que em seu orgulho você confia na sua saúde, você confia na estabilidade disso ou daquilo, então por isso você tem o orgulho de ser o que é. E se Deus tocasse nisso? E se Deus tirasse esse emprego? Se Deus tirasse a sua saúde? Se Deus tirasse aquilo que você acredita que é a sua maior habilidade, você confia porque você tem habilidade para aquilo, de repente Deus vem e fere aquilo. Você é um jogador de futebol e você acredita na sua habilidade. Deus vem e quebra suas pernas. Você é um músico, um violonista, um pianista, um guitarrista. Deus vem e num acidente bobo você quebra todos os dedos da mão e você tem uma agenda para cumprir, mas você confiava no seu orgulho, você dependia, você era suficiente. E aí? Ou você é palestrante, ou você é professor, ou você tem outras profissões, e de repente naquilo que você mantém o orgulho da sua vida, porque aquilo te sustentaria. Entenda, o Senhor está dizendo aqui, tudo aquilo que para você é a fonte da sua segurança, isso tudo não é nada. Não confie em si mesmo, não confie naquilo que você tem, naquilo em que você vive, porque tudo isso passa e a tua segurança deveria estar em mim. Por outro lado, o orgulho que conduz para outros pecados, essa falsa segurança, aparência de segurança que me leva a cometer outros pecados porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, pode me trazer consequências terríveis, porque além de Deus me tirar aquilo que é a minha fonte de segurança, Ele certamente permitirá que eu viva as consequências daquele meu orgulho, daquele meu pecado. E aí a destruição será terrível, aí a queda será muito grande. Bem, no versículo 8 a gente vê 8 a 10 o Senhor falando sobre a falsa sabedoria e sensação de poder mais uma vez. No versículo 9 ele fala de Temã, que é um dos descendentes de Esaú, conforme a gente encontra lá em Gênesis 36, 11, onde está escrito: os filhos de Elifá são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, ali descrevendo um pouco da descendência de Esaú, que é o que está no comecinho do capítulo 36 de Gênesis. E ele fala, não é, como esses homens aqui que habitavam nessa região e que tinham essa descendência histórica relacionada ao orgulho também, seriam também destruídos. Bem, aí ele continua nos versículos seguintes dizendo o seguinte, então vamos lá. A partir do versículo 10, já preparando o cenário, nesses versículos 1 a 9, onde o Senhor prediz que irá castigar Edom. A partir de agora a gente vai perceber por que Deus irá castigar Edom. Qual é a raiz do seu orgulho? Qual foi o pecado cometido? Por que o Senhor disse que faria o que fez? Verso 10. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, os edomitas contra os israelitas, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que no dia em que os estranhos levaram os bens do seu irmão, você estava presente, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, para o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá. No dia da sua ruína, você não devia ter falado de boca cheia na angústia. No dia da angústia, você não devia ter entrado pelo portão do seu povo. No dia da sua calamidade, você não devia ter olhado com prazer para o seu mal. No dia da sua calamidade, você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens. No dia da sua calamidade, você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Apenas até aqui a segunda parte de 3 do livro, onde nós lemos a respeito da violência que os edomitas cometeram contra os israelitas, judeus, nessa ocasião. Bem, vamos tentar entender um pouquinho aqui da história. A história desse povo e a história dessa profecia do Senhor aqui contra os edomitas está ligada com aquilo que aconteceu por volta do ano 593 até 585, alguns levam um pouco mais adiante,
nesse período entre 593 e 585 a.C. E o que aconteceu nessa época? Foi o último saque, digamos assim, que Nabucodonosor com seu exército fez na cidade de Jerusalém. Eles começaram por volta do ano 600 a 605 a.C., levando uma primeira leva de judeus para o cativeiro babilônico, mas eles levaram apenas alguns de ascendência nobre. Nessa primeira leva, por exemplo, foram levados Daniel e seus amigos, que lá receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nessa primeira leva. A segunda leva, por volta do ano 597, 595, e a terceira e última, que foi a terrível e na qual a cidade de Jerusalém foi totalmente devastada, o seu rei, o rei de Judá, destruído, e quando os edomitas fizeram isso que é descrito aqui no livro de Obadias, foi por volta do ano 585 até 590, 593 a.C., tudo isso. E quando então Nabucodonosor veio para saquear, roubar, perseguir, matar, pilhar, etc., e levar os últimos judeus cativos para a Babilônia, e lá eles ficariam por 70 anos, de lá eles voltariam somente quando se cumprisse esse tempo, lá por volta do ano 535, 530 a.C. também, conforme profetizou Jeremias. Mas quando isso aconteceu, essa última leva ser levada por volta do ano 590 a.C., muitos fugiram, muitos tentaram escapar. O próprio rei tentou escapar e foi morto, seus filhos e tantos outros. Alguns tentaram fugir para o sul, para a região mais leste, a região de Edom. Outros tentaram para a região mais oeste, para a região do Egito. Inclusive, alguns que escaparam para o Egito sequestraram, na verdade, o profeta Jeremias, que acabou indo para o Egito sequestrado nessa época, nessa mesma ocasião. Mas outros tentaram fugir para o sul também, mas para outra região, a região dos Edomitas, a região das montanhas rochosas mais ao sul, indo em direção ao Mar Morto. E quando tentaram escapar para lá, adivinha quem estava no caminho? O povo que veio de lá, que aí são os Edomitas, os descendentes de Esaú. Um povo irmão dos judeus, um povo cujo o progenitor deles ali primeiro era Esaú, irmão de Jacó, de quem descendia todos aqueles judeus. E então, quando eles estavam tentando fugir para o sul, o que os edomitas fizeram? Os edomitas pegavam esses judeus e fazia com eles algumas coisas. A alguns eles simplesmente matavam, a outros eles roubavam e entregavam para os babilônicos. Tá aqui, tá tentando escapar, olha que coisa horrorosa. A outros, depois que eles fossem tirados de sua casa, roubados, pilhados, etc., eles vinham por detrás, entravam na cidade e saqueavam, levavam tudo que sobrava. Em nenhum momento eles procuraram defender o seu povo, o irmão, nem era isso que Deus queria aqui. O ponto de Deus não é esse, mas Deus ainda joga isso na cara deles. Em nenhum momento eles se pronunciaram contra aquela ação maldosa que estava acontecendo contra o seu irmão, mas o pior e mais grave de tudo, eles se aproveitaram daquela situação como aves de rapina, como urubus, como animais do campo que correm atrás da carniça, para correrem atrás daquilo que estava acontecendo e se aproveitarem de toda aquela situação para o seu próprio bem. Veja o que o Senhor diz aqui. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Deus também diz, você não devia ter olhado com prazer para o seu mal. Você não deveria ter posto os bens, as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Há inclusive um salmo muito conhecido e muito mal compreendido, que descreve um pouco desse cenário também. Eu quero ler para vocês, é o Salmo 137, que começa assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aqui nós temos alguns judeus que estavam lá na Babilônia, cativos, e eles estão lembrando de Jerusalém, que agora estava destruída. E eles continuam, versículo 2, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos para a Babilônia nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha?
Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Muito forte esse salmo, não é? Um salmo que nenhum de nós lê no início de um culto, ou quando fazemos uma devocional, ou quando precisamos de um consolo. Nós não temos o costume de ler um salmo desse. Mas é um salmo muito precioso, porque nos revela o coração daqueles que estavam cativos na Babilônia e que se lembraram do mal que fizeram contra eles, e que tinham, acima de tudo, a consciência de que eles não deveriam pagar o mal com o mal. Bom, mas eles estão pedindo mal aqui. Sim, eles estão pedindo a Deus e estão colocando nas mãos de Deus. A consciência é: não somos nós quem faremos. Se alguém tiver que fazer, esse alguém será Deus. Eles estão aqui vivendo aquilo que o Senhor Deus diz em outro lugar: a mim pertence a vingança, a mim diz o Senhor. Ou seja, vocês não vão se vingar de ninguém. Vocês não permitirão que o orgulho dos outros que fez o mal contra vocês, não é vocês que vão pagar o mal que eles fizeram com o mal. Se vocês quiserem, orem, Deus diz, orem a mim e peçam para que eu faça justiça, mas vocês não. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. A vocês, apenas orar, para que eu faça a minha vontade. Se vocês querem que eu mate, então peça a eu que mate. Peça a mim. Se você quer que eu faça com eles aquilo que... Isso é a lamentação, e ela não é pecado. O errado é você murmurar, que significa você dizer para outras pessoas desse desejo no seu coração, de que você deseja que aquele povo morra. Mas você dizer para o Senhor, isso não é murmurar, isso é lamentar. É uma forma de você obter esse descanso da sua mente por meio desse desabafo, porque você o apresentou ao Senhor e não ao semelhante. Bem, aqui eles estão sendo sinceros diante de Deus, e em sua sinceridade eles dizem: Senhor, que o Senhor faça com eles pelo menos um pouco daquilo que eles fizeram conosco e com os nossos filhos. E no versículo no 7, ele diz: contra os filhos de Edom, os edomitas citados lá pelo Obadias, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Ou seja, os salmistas aqui no Salmo 137 estão descrevendo a mesma situação que Deus está descrevendo por meio do profeta Obadias, lá no livro do profeta Obadias. E aqui ele dá outros detalhes que, enquanto os edomitas olhavam com orgulho, com prazer, com alegria, no dia da calamidade, no dia em que eles estavam sendo levados para o cativeiro, no dia que eles estavam entregando aqueles que tentavam escapar, eles ainda gritavam para os babilônicos: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Voltando lá para o livro de Obadias, a gente vê então que essa foi a atitude que levou o Senhor a profetizar o castigo contra os edomitas, e o livro termina com os seguintes versículos. Versículo 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça, porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha, e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade, e os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul.
Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Ou seja, no final das contas, nós temos o Senhor Deus aqui dizendo aos edomitas e também aos judeus que sofreram por 70 anos oprimidos na Babilônia como cativos em terra estranha, de que agora o que fizeram com eles, o Senhor faria com que os israelitas, os judeus, fizessem com os edomitas. Não necessariamente de terem que matá-los, embora o próprio Senhor o faria. A atitude seria do Senhor, o meio que ele usaria seria diverso. Mas o fato de eles terem se valido, se aproveitado e enriquecido, roubando o que sobrou dos judeus, o Senhor diz, tudo que está lá é de vocês. Vocês então por fim entrará lá. E aquele que é o monte de Esaú, esse monte será de vocês. E vocês obterão de volta não só a dignidade de estarem na terra e de terem a sua honra e a justiça feita depois de tudo que eles fizeram com vocês, mas até materialmente, até no quesito bens materiais, vocês receberão de volta. Aqui é uma palavra do Senhor para aqueles que sofreram por causa do orgulho de alguém. Mas, por outro lado, o Senhor também deixa claro que quando nós agimos com orgulho, por meio do nosso orgulho, esperteza e falsa sabedoria e sensação de poder, como ele descreve no início do livro de Obadias, agimos para tirar vantagem e enriquecer, logo o Senhor tirará isso de nós e dará isso para aqueles que justamente merecem. Ou seja, o orgulho nos leva a tomar atitudes que a gente acha que nos trarão uma sensação de segurança. E trarão de fato segurança, mas é uma falsa sensação de segurança. O nosso Deus odeia o orgulho. O nosso Deus é humildade pura. O Filho do nosso Deus é humilhação pura. E na sua humildade o Pai o exaltou, e assim ele ensina a todos nós como deve ser também a história da nossa vida e nossa caminhada nesse mundo. Que a história de Obadias, do livro de Obadias, do fim dos edomitas e da restauração dos judeus à sua terra, possa nos lembrar diariamente que nós devemos fugir desse espírito orgulhoso de querermos ser como as águias, de querermos estar na fenda das rochas, onde ninguém vai nos tocar por conta da nossa falsa sensação de segurança. Que toda a nossa segurança esteja no Senhor e que Ele mesmo seja a nossa rocha.